Good evening, everyone. Boa noite a todos. How are you this evening? Como é que vocês estão hoje à noite? It's so good to see you all. É muito bom ver você. And, Ben and myself have traveled over all the way from Ireland to be here with you. E eu e o Ben, nós viajamos desde a Irlanda para estar aqui com vocês hoje à noite. God is relentlessly pursuing you with His love. O Senhor está de maneira apaixonada perseguindo você com o amor dele. And He loves you with all of His heart. E o Senhor ama você com todo o coração dele. And He has sent us to travel a long, long way to be here. E é uma alegria estar aqui, ter viajado tanto tempo para estar com vocês hoje. Just to share God's love with you. Simplesmente para compartilhar com vocês o amor de Deus. He is relentlessly pursuing you with His love. Ele está perseguindo você com toda a paixão dele. And He is chasing your friends and your family and with His love. Mas ele também está perseguindo os seus familiares e amigos com o amor dele. He loves you so much. Ele ama você demais. He loves your city so much. Ele ama Bauru demais. He loves your country so much. E Deus ama o Brasil demais. And you're very special to Him. E você é muito especial para ele. And I want to tell you a story about God's relentless pursuit. E eu queria contar uma história para vocês sobre essa paixão desenfreada de Deus, essa perseguição. How God will chase people who are far away from Him with His love. Sobre essa perseguição que Deus faz com o amor dele para pessoas que estão muito longe, muito distantes dele. We've had the privilege over the last few days to launch Healing on the Streets here in this city. Nós tivemos o privilégio nesses últimos dias de ensinar aqui o Ministério Cura nas Ruas. How many of you were here on Friday and Saturday for the training, for Healing on the Streets training? Quantos aqui estavam na sexta e no sábado para o treinamento do Cura nas Ruas? Levante a mão. Great, well done. Muito Thank bem, you for coming. muito bem. Muito obrigado por ter vindo. And it was so exciting yesterday to see 14 chairs filled with people on the streets. E foi muito maravilhoso a gente ver ontem de manhã lá no calçadão 14 cadeiras totalmente lotadas, né, para as pessoas que estavam recebendo oração When we knelt on the constantemente. ground to pray, the Holy Spirit of God came. E quando antes de orar pelas pessoas nós nos ajoelhamos ali no calçadão para orar, o Espírito Santo veio naquele lugar. That the fragrance of Christ was released. A fragrância de Cristo foi liberada. That people were drawn to us and drawn to the chairs. E as pessoas foram atraídas para essa presença de Deus e atraídas para sentar nas And I cadeiras. saw people weeping as they sat in the chair as they connected with God. E eu percebi pessoas chorando ao sentar nas cadeiras e se conectando com Deus. Because this ministry is so gentle. Porque esse ministério ele é muito suave, muito gentil. And the Holy Spirit is so gentle. Porque o Espírito Santo é gentil, ele é suave. And the Bible says in Romans that His kindness leads to repentance. A palavra de Deus diz em Romanos que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. And we saw broken lives healed yesterday on our streets. E eu vi pessoas que estavam quebradas, com as vidas quebradas, sendo curadas e restauradas pelo We poder saw de Deus. miracles of healing. Eu vi milagres de cura acontecerem. And we saw people open their hearts up to Jesus and invite Jesus into their E lives. nós vimos pessoas abrindo os corações para receber a Jesus como Senhor de suas The vidas. greatest miracle that could ever happen. E esse milagre de receber o Senhor Jesus é o maior milagre que poderia acontecer. Was happening on your streets yesterday. E esse milagre de conversões estava acontecendo ontem nas suas ruas, nas ruas de vocês. Well, I don't know about you, but I get excited about that. Eu não sei se você fica animado, mas eu fico muito animado de saber disso. Amen. Amém? Praise God. And I'm Glória a really Deus. believing you're going to see more of that. E eu acredito piamente que nós vamos ver mais disso acontecendo. Healing on the Streets is a move of God that has traveled all over the world and is traveling around the world. O Ministério Cura nas Ruas é um ministério de Deus que tem viajado por todo mundo. And I have the privilege of pioneering this ministry. E eu tenho o privilégio de ter sido pioneiro desse ministério. And I remember going to a church in a town called Bishop Stortford. Eu me lembro de ter ido para uma igreja numa cidade chamada Bishop, alguma coisa que ele falou. Stortford. Stortford. I know it's a mouthful. Eu sei que é uma coisa difícil de falar.
And it was a great launch, and many people came to the chairs, and many people were healed. E a gente teve um mover de Deus, muitas pessoas se assentaram nas cadeiras e muitas pessoas foram curadas. And on the Sunday, I'd been invited to speak in the morning to the church there. E no domingo eu fui convidado para levar a palavra naquela igreja. So as I was speaking to the people, E à medida que eu estava falando e pregando, ministrando para as pessoas, God gave me a word of knowledge. Deus me deu uma palavra de conhecimento. Now this is knowledge that could not be received naturally. It was received from God, the Holy Spirit. E essa palavra de conhecimento foi um conhecimento que não poderia ser dado naturalmente, mas foi dado pelo Espírito Santo para mim. And when the time came for ministry, I shared this word. E quando a gente então foi para o tempo de ministração, eu compartilhei essa palavra de conhecimento. And I said, there's a young woman here with an eating disorder. E eu liberei a palavra de conhecimento dizendo, há uma mulher aqui com um problema na área de alimentação. It's a very serious eating disorder. Uma desordem na área de alimentação, muito séria. And God wants to speak into your life. E Deus quer falar com você. And then God wants to heal you. E Deus quer curar você, falando para a mulher. And if that's you, could you please stand up and come to the front? E aí ele diz, se você é essa mulher, por favor, se levante e venha à frente. And right in the back, in the corner of the room, E lá atrás, no canto da sala, this incredibly thin young girl stood up and came forward. havia uma menina muito magra que se levantou e veio à frente. She was suffering with a condition called anorexia nervosa. Have you heard of it? E ela estava sofrendo de uma desordem chamada anorexia e alguma outra coisa, Yeah. muito séria. So as she came forward, E quando ela veio para frente, God began to speak into her life. Deus começou a falar com ela. God began to give her the revelation of how he saw her, E Deus começou a trazer para ela uma revelação de como Deus a via. that she was beautiful, E Deus falou para ela que ela era linda aos and olhos that dele, he loved her with all of his heart. que ele a amava com todo o coração. And then I began to pray, E eu comecei a orar. and I began to take authority over this condition. E eu comecei a tomar então autoridade sobre essa enfermidade, And essa I desordem. broke it in the name of Jesus. E eu ordenei que fosse quebrada essa desordem no nome de Jesus. And then about 3 months later, I received an email. E aproximadamente 3 meses depois desse episódio, eu recebi um e-mail. And I received an email from the father of this girl. E eu recebi um e-mail do pai dessa moça. And I hope you don't mind if I read it out. E eu espero que você não se importe, eu gostaria de ler. I have permission to share this because Eu- I've asked the family, E eu já pedi para a família e eu tenho permissão para ler esse e-mail. and they're very happy with me to share this information. E eles são muito felizes, ficam muito felizes quando eu compartilho essa informação. Dear Mark, Querido Mark, you don't know me, você não me conhece. we never met, Nós nunca nos encontramos, but you met my daughter Emily mas você se encontrou com a minha filha Emily at St. James Bishop Stortford on June the 26th. em junho, dia 26 de junho, nessa cidade. You prayed for her. Você orou por ela. She had been suffering with critical anorexia nervosa. Ela estava sofrendo de anorexia. At that time, she weighed close to 6 stone. At that time, she weighed close to 38 kilograms E naquele momento ela estava pesando 38 quilos. and was a week away from being sectioned under the Mental Health Act. Ela estava somente uma semana de distância de ir para um lugar de psiquiatria. She had lost weight every week for 18 months. Ela estava perdendo peso toda semana pelos últimos 18 meses. Since that day, she has gained weight every week. E desde que você orou por ela, ela tem conseguido ganhar peso toda semana. She now weighs 50 kilograms and is looking healthy. Agora ela pesa 50 quilos e ela está parecendo muito saudável. This Saturday, her mother and I dropped her at university to begin a degree course. E eu e a mãe dela, nós pudemos levá-la para a universidade já para ela começar o curso dela.
which would have seemed like a foolish dream not long ago. E, na verdade, esse sonho de levá-la para a universidade era um sonho tolo um tempo atrás por causa da condição dela. So when I received that email, I was praising God. E quando eu recebi esse e-mail, eu estava glorificando a Deus. Amém. Because sometimes, you know, when you visit a church and you pray for someone, you have no idea what's going to happen. Porque às vezes quando você visita uma igreja e você ora por alguém, você não tem ideia o que vai acontecer. And 3 months later, I received an email from this girl's father saying that God had healed her. E 3 meses depois de orar por aquela moça, eu recebo um e-mail do pai dela dizendo que Deus a havia curado. And that her weight had gone from 38 kilograms to 50 kilograms. E aí dizendo também que o peso dela tinha ido de 38 quilos para 50 quilos. And that she'd been eating normally. E ela estava começando a comer So I normalmente. was really encouraged with this. Eu estava muito entusiasmado com isso. And then about exactly a year later, E aproximadamente, na verdade, exatamente 1 ano depois, I was preaching in a church in the south of England. e eu estava pregando numa igreja no sul da Inglaterra. It was another place where I'd launched Healing on the Streets. Era um outro lugar onde eu estava ensinando sobre o Ministério Cura nas Ruas. And just before I got up to preach, E logo antes de eu me levantar para pregar, a woman, the pastor said, "There's a woman here who'd like to share her testimony." o pastor falou para mim, há uma mulher aqui que gostaria de compartilhar o testemunho dela. And this woman got up, came to the front, A mulher levantou e veio para frente. and she began to share that she wasn't from that church, but came from the church that I visited a year ago in Bishop Stortford. E ela disse que ela não era daquela igreja em particular, mas que ela tinha vindo da cidade daquela moça, onde ele havia ministrado o Cura nas Ruas. And she began to share how I'd had a word of knowledge for her daughter. Her daughter had come forward, and God had healed her. E ela começou a compartilhar então como Deus havia me usado para dar uma palavra de conhecimento sobre a filha dela, e a filha dela tinha vindo à frente e foi curada. This was exactly a year ago, Foi exatamente 1 ano depois. and she was sharing how healthy her daughter was now. E ela estava compartilhando quão saudável a filha dela estava naquele momento. Well, when I heard that, Quando eu ouvi isso, I began to praise God. eu comecei a glorificar a Deus. I thought, God, how much better can it get? Aí eu falei, Senhor, não dá para ficar nem melhor do que isso. Because you know, when we stand at the front and we minister, we like to be encouraged as well. Porque quando a gente está aqui na frente ministrando, a gente gosta de ser encorajado. And when you pray for someone, you'd like to know what's happened to that person after you prayed for them. E vocês também, quando vocês oram ou orarem por alguém, vocês querem saber depois o que aconteceu com aquela pessoa pela qual vocês oraram. So when I got up to preach, I was really on fire. Então, quando eu me levantei para pregar, eu estava cheio do Espírito Santo, do fogo de Deus. But as I was preaching, Mas à medida que eu estava pregando, I saw this man and he was squirming in his seat. eu vi esse homem e ele estava se retorcendo no assento. Now, one thing you've got to know for people who speak publicly or stand at the front, Uma coisa que você precisa saber sobre pessoas que estão à frente pregando, ministrando, that we spot every movement. que a gente que está na frente consegue perceber todos os movimentos que estão acontecendo na sala. We see it when you yawn. A gente percebe quando você está bocejando. We see it when you look at your watch. A gente percebe quando você está olhando no relógio. When you're thinking, this sermon is going on for too long. E você está pensando, acho que esse sermão vai demorar demais. And we see it when someone is looking very uncomfortable and squirming in their seat. E a gente percebe também quando uma pessoa está se contorcendo no assento e se sentindo So desconfortável. as he was shuffling and squirming in his seat, E à medida que esse homem estava fazendo esses movimentos, de se contorcendo um pouco no assento, I was thinking to myself, eu estava pensando comigo mesmo. I know I'm not the best preacher in the world, Eu pensei, puxa, eu sei que eu não sou o melhor pregador do mundo, but I'm doing my best. mas eu estou tentando o meu melhor aqui. And then the man got up and he walked out. E aí esse homem se levantou e saiu. And then I thought to myself, Eu pensei comigo mesmo. I know I'm not a great preacher, Eu sei que eu não sou um pregador exemplar, but I didn't think I was that bad. mas não sabia que eu era tão ruim assim. You know, it worries me when I come to the front, and sometimes when I come to the front, Às vezes quando eu venho para frente para ministrar, it worries me when I see everyone stand up, me preocupa quando eu vejo as pessoas todas se levantando. because I think everyone's going to go. E eu acho, será que todo mundo vai embora agora que eu estou aqui na frente?
But anyway, this man came back. Mas depois de um pouquinho, aquele homem voltou. And then he was squirming in his seat again. E de novo ele estava se contorcendo na cadeira. And I finished preaching and I invited people to come forward for prayer. Quando eu terminei de pregar, eu chamei as pessoas para receber a oração. And this man came forward for prayer. E esse homem veio junto com as pessoas para receber a oração. And then I thought, now I'm going to find out what's wrong with him. Aí eu pensei, puxa, agora eu vou descobrir o que está de errado com ele. And he said to me, Mark, I can't talk to you for very long. I'm feeling very emotional. E ele falou, Mark, eu não vou conseguir falar com você por muito tempo porque eu estou muito emotivo. And he said, I am Emily's daughter. I am Emily's father. Aí ele falou para mim, eu sou o pai da Emily, daquela moça. And he said, Mark, you don't know half the story. E ele falou para mim, Mark, você não sabe metade da história que aconteceu. He said, the day before you prayed for Emily, Ele falou, o dia antes de você orar pela Emily, I was on top of a mountain in the Alps. eu estava no topo de uma montanha e estava gritando. When I heard the voice of God say to me, E eu ouvi de repente a voz de Deus dizendo para mim, get your daughter Emily into church tomorrow. Deus falando, pegue a sua filha Emily e leve ela para a igreja amanhã. I was at my wit's end. Eu estava no fim das minhas forças. I didn't know what to do with Emily Não sabia mais o que fazer com a Emily, because I knew that the following week I'd have to take her to hospital porque eu sabia que na semana seguinte eu teria que levá-la para o hospital. and she would have to be force-fed. E ela teria que ser alimentada, né, forçadamente. And I didn't know what to do Eu não sabia o que fazer mais. until I heard God speak to me. Até que eu ouvi Deus falando comigo. And I don't know how I managed it, E eu não sei como que eu administrei isso. but I traveled throughout the night, throughout Europe. Mas eu viajei durante toda a noite através da Europa. And I got back to England and I got back to my home. E eu voltei para Londres e voltei para minha casa. And I was a little bit late coming in, but we sat right at the back of the church. E eu estava um pouco atrasado, mas nós nos assentamos no final And ali he said, I da igreja. was amazed when you spoke the word of knowledge. No fundo da igreja. E eu estava abismado quando você liberou aquela palavra de conhecimento. I was even more amazed that my daughter Emily responded and came forward. E eu fiquei mais impressionado ainda quando a minha filha Emily se levantou e foi à frente para receber a oração. And he took me by the hand and he said, thank you so much. God healed my daughter. Thank you. E aí ele pegou na minha mão e falou, muito obrigado, Deus usou você para curar a minha filha. And with that he was becoming very emotional and he shook my hand and he quickly left. E aí eu percebi que ele estava ficando muito emotivo e ele rapidamente apertou a minha mão e saiu. And I stood there and went, oh God, thank you. E eu falei, Senhor, muito obrigado por isso. How much better can it get than this? Será que dá para ficar ainda melhor do que isso? Acho que não. And then I posted a little bit of what happened on Facebook. E aí eu postei um pouquinho dessa história no meu Facebook. I shared on Facebook a little bit of what had happened. Eu compartilhei um pouquinho do que havia acontecido. And then I got a private Facebook message from a woman. E aí eu recebi então uma mensagem privada de uma mulher, né, na minha página. And this woman said, Mark, I am an intercessor in the church where Emily and her father goes to. E essa mulher, ela disse assim, eu sou, Mark, uma intercessora na igreja onde o pai e a Emily vão. And you don't know half the story. E você não sabe metade da história que aconteceu com ela. She said, myself with the group of intercessors in this church A intercessora disse, eu e o grupo de intercessores da igreja, have been praying for Emily's father for 17 years. nós temos orado pelo pai da Emily pelos últimos 17 anos. He was a businessman. Ele era um homem de negócios. He was a very hard man. Ele era um homem muito duro. He was anti-Christianity. Ele era totalmente anticristianismo. He wanted nothing to do with the Não church. queria saber nada com a igreja. And for 17 years we've been praying for him. E pelos últimos 17 anos nós temos orado por ele. Until one day, Até que um dia, on top of a mountain no topo de uma montanha, in the Alps, ele he gritou. heard the voice of God E aí ouviu a voz de Deus, telling him to get his daughter into church. dizendo para ele que era para levar a sua filha para a igreja. And because of that, E por causa disso, he opened his heart to Jesus ele abriu o seu coração para Jesus and gave his all to him. e deu a sua vida a Jesus de Nazaré.
How awesome is God? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. You see, God is relentlessly pursuing you with His love. Está percebendo como Deus está indo na sua direção sem nenhum impedimento? You have family members and friends who don't know Jesus. Você tem na sua família pessoas e amigos que você tem que não conhecem ainda But I want Jesus. to encourage you that God is chasing them with His love. Mas eu quero encorajar você nessa noite que Deus está indo atrás deles com o amor dele. Do not give up praying for them. Não desista de orar por eles. They may seem like a lost cause. Eles podem até parecer que são pessoas perdidas, They may seem so hard-hearted. que são casos perdidos com corações duros, But God is faithful. mas Deus é fiel. The timing is up to Him. O tempo que vai durar para até que eles sejam salvos é assunto de Deus. I want to read from the Bible. Mas eu queria ler um texto da Bíblia. And I want to show you a story of God's relentless pursuit for E- a person who is far away from Him. E eu queria compartilhar com você sobre essa perseguição de Deus a respeito de alguém com o seu Someone who amor. is in a desperate situation, who is in a hopeless situation. Alguém numa situação desesperadora. And I'm reading from the book of Mark. Eu vou ler no livro de Marcos. Evangelho de Marcos. From Mark chapter 4, Marcos 4, verse 35 versículo 35 to chapter 5, verse 8. até o capítulo 5, versículo 8. Então, Marcos 4, 35 até o capítulo 5, versículo 8, por favor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Entre mentes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos, e ao desembarcar logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. Até aí. So here is a man in a desperate and hopeless situation. Aqui a gente vê um homem numa situação totalmente desesperadora. He is demonized. Ele está endemoniado. He is a frightening person. Ele é uma pessoa assustadora para os You outros. see, the community had tried to help him. A comunidade, a cidade havia tentado ajudar esse homem. In the natural, they tried to restrain him. Na verdade, no plano natural, eles tentaram até segurar esse homem de alguma maneira, To try and stop himself from hurting himself. para que ele parasse de se machucar. But because of demonic strength, he would break chains, and anything that was trying to restrain him, he would break. Mas por causa da força demoníaca que ele
estava naquele momento, ele quebrava as algemas, quebrava os grilhões. No one wanted to go near him. E ninguém queria se aproximar daquele homem. The community had tried their best, but they'd failed. A comunidade tinha tentado o melhor dela, mas a And comunidade this falhou. man is being tormented by demons. Esse homem estava sendo atormentado por demônios. And the Bible says that night and day he would cry out in the tombs and the hills. E a Bíblia está dizendo que de noite e de dia ele clamava nos túmulos And he would cut himself with e stones. começava a se cortar com pedras. Do you know what I've discovered as I've traveled around the world? Sabe o que eu descobri depois das minhas viagens ao redor do mundo? That I see young people who are cutting themselves. Eu tenho percebido jovens que têm se cortado. They cut their bodies Eles cortam os seus próprios corpos because they're being tormented by demons. porque eles estão sendo atormentados por demônios. And no one can help this man. E ninguém conseguia ajudar esse homem. And it's the last place that anyone wants to go to. E esse é um lugar que era o último lugar que alguém gostaria de estar. But Jesus hears the cry of this man. Mas Jesus, lá do outro lado, ouviu o clamor desse homem. And he says, let's go to the other E side. Jesus falou, nós vamos para outra margem. And I want to say that as a church, E eu queria dizer o seguinte, como igreja, there is a cry in your city. existe um clamor na cidade de vocês. And we're the ones who are being sent to give hope and freedom. E nós, como igreja, somos aqueles que temos o chamado de envio para ir socorrer essas But pessoas. sometimes the very places that God wants to take us can be fearful to us. Mas sabe que às vezes os lugares aonde Deus quer nos mandar podem ser lugares assustadores para nós. And there are obstacles often in our way to get us to that E place. frequentemente há obstáculos no caminho até chegar nesses lugares. So Jesus gets into a boat with the disciples Então, na história, Jesus entra no barco com os discípulos and they begin to head towards the Gadarene man. e eles começam a ir na direção então daquele endemoniado gadareno. And Jesus falls asleep on a cushion in the stern of the boat. E aí, no meio da viagem, Jesus pega um travesseiro e dorme. Jesus does a lot of power napping. Power napping, you know, like for 20 minutes or so, you know. Jesus gostava de tirar essas sonecas assim por uns 20 minutos mais ou menos. When you do a lot of ministry, you have to learn how to power nap. Na verdade, para se reabastecer, né? Quando você está no ministério, você gosta de tirar algumas sonecas para se reabastecer espiritualmente. I've been doing it a lot on this trip. Eu tenho feito algumas dessas sonecas nessa viagem aqui no Brasil. So Jesus, I'm just following Jesus. Eu estou seguindo o exemplo de Jesus. But Jesus fast asleep on a cushion in the stern of the boat. Jesus foi rápido em dormir ali no travesseiro no barco. And suddenly there's a storm. E de repente, quando Jesus está dormindo, vem uma tempestade. And you know that when we're on a journey going to a place that God wants us to be, Sabe que quando a gente está numa jornada indo ao lugar aonde o Senhor quer que a gente vá, things will suddenly appear to stop us from getting at that place. algumas coisas de repente vão começar a surgir para nos impedir de ir ao lugar onde Deus quer. And this storm was demonically inspired. E com certeza essa tempestade foi algo demoníaco. And the waves start coming over the boat and into the boat. Veja que as ondas começaram a ficar bravias e entrar no barco e encher o barco. The boat is filling up with water. E o barco está se enchendo então de água. And the disciples are in danger of sinking. E os discípulos estavam correndo risco de afundar. Has anyone here ever been out at sea in a boat? Alguém aqui já foi, já andou no mar, né, no barco, no mar? When the boat was in danger of sinking. Mas com o perigo do barco afundar? And you thought you might drown. E pensando que você iria afogar, afundar? Quem? Hands up if you've ever Se been você in a esteve nessa situation that you thought, those ones with the hands up, you know exactly how that feels. Então vocês que levantaram as mãos, vocês sabem exatamente como eles estavam se sentindo, I mean, os it is discípulos. frightening. Eles estavam assustados. It happened to me once. Isso aconteceu comigo uma vez. And it happened to me before I knew Jesus. Isso aconteceu comigo antes de eu conhecer Jesus. I was fishing in a boat in the Florida Keys. Eu estava pescando na Flórida. And the boat really wasn't seaworthy.
E na verdade, o barco não era muito pronto e bom para o mar. The engine wasn't too good. O motor não era muito bom. And I had a homemade anchor. E eu tinha uma âncora feita em casa, uma âncora caseira. And we were fishing at night E a gente estava pescando de noite for snapper fish. para pegar algum peixe. And I had 2 other men in the boat with me. Eu tinha 2 outros homens comigo no barco. And one was a professional fisherman. E um dos homens era um pescador profissional. Anyway, what happened was a storm suddenly E appeared. de repente o que aconteceu foi uma tempestade. And while I was there, I'd seen these water spouts, like a tornado on the sea. E aí eu estava lá e eu percebi como que um tornado ali no mar. And I could hear the roar of this water spout. E aí eu estava ouvindo como que esse barulho do tornado na água ali vindo. And the waves were getting bigger and E aí bigger. as ondas começaram a ficar mais altas, maiores e maiores. At the same time, as I was fishing, E ao mesmo tempo, enquanto eu estava ali tentando pescar, I caught a bite. e Had a eu bite. percebi que eu senti uma fisgada. I was fishing with a hand line, not a fishing rod, but a hand line. I was pulling the fish up. Ok. Eu estava pescando com uma linha, um cordão, né? Não uma And rede, nem suddenly, uma suddenly the line went limp, and I pulled up just a pair of fish lips because a shark had taken the fish. Uau. E de repente eu puxei e só, né, a linha estava meio que frouxa e na verdade era só a boca do peixe porque um tubarão tinha vindo e engolido o peixe. And I was curious, E eu estava curioso. so I put a bit of bait on a new hook, and I threw it in, Então eu coloquei de novo a isca no anzol e joguei de novo. and I got another bite. E eu senti de novo pegar. But it didn't feel like A the fisgada. fish that I was normally catching. I pulled it up. E não percebi, não sentia como aquele peixe que eu tinha pego And- antes e eu comecei a puxar. And it was a strange looking fish, and it was that's this long. E na verdade era um peixe muito estranho, mais ou menos desse tamanho. And when I looked at this fish, the fisherman, the professional fisherman was gasping. He was in shock. Ok. E quando eu peguei o peixe, eu mostrei para esse pescador profissional, ele ficou Because- assustado, abismado. Because the fish that I caught Porque o peixe que eu peguei, usually attaches itself to a shark. geralmente eles ficam juntos a tubarões. And they grow with the shark. E eles crescem junto a tubarões. And you can tell the size of a shark by the size of the fish. E você é capaz de saber o tamanho do tubarão pelo tamanho do peixe. And he said, by the size of this fish, E aí o pescador falou assim, bom, pelo tamanho do peixe que você pegou, the shark must be about 24 foot long, com certeza o tubarão tem 24 pés which was the length of our boat. que era exatamente o tamanho do nosso barco. He said, quick, throw it back in because the shark won't leave without it. Então os pescadores falaram, joga o peixe de volta porque o tubarão não vai embora se ele não estiver junto. So I threw the fish back Então in, voltei e joguei de novo o peixe no mar. and the waves got bigger. E as ondas começaram a ficar maiores. There's a shark in the water about the same size as our boat. Tem um tubarão aqui na água do tamanho desse barco. I have a t-shirt that's covered with fish blood and guts Ah, because I was cutting bait. e a minha camisa estava cheia de sangue dos peixes que a gente tinha cortado para fazer isso. And I started to think, Eu comecei a pensar então, what is worse, o que é pior? drowning or getting eaten by a shark? Se a gente afundar e for comido por um tubarão, Because I thought I'm going to be bait. porque eu pensei, eu vou ser a isca nesse negócio aqui. And the other 2 men became very quiet. Os outros 2 homens começaram a ficar muito quietos. But I know that each one of us were praying. Mas eu tenho certeza que todos nós ali no barco estávamos orando. I was praying to a God I didn't know. E eu estava orando para um Deus que eu nem conhecia. And it is scary. It's frightening. E é muito assustador quando você está orando para um And Deus que você nem conhece. these disciples were in danger of drowning. E esses discípulos aqui na história, eles estavam no risco de And I can afundarem. imagine the conversation they're having with each other. Eu imagino a conversa que eles estavam tendo ali no barco. We've got to do something. Nós precisamos fazer alguma coisa. If we don't do something, we're going to drown. Se a gente não fizer algo, nós vamos afundar. Because we can't swim in this Porque water. nós não conseguimos nadar nessa água do jeito que está. What are we going to do? The master is sleeping.
Mas o que a gente vai fazer? O mestre está dormindo. So I can imagine them having this conversation. Então eu imagino que eles estavam tendo essa conversa. Somebody's got to wake the master up. Alguém precisa acordar o mestre. I reckon it was Peter. Eu tenho certeza que quem decidiu isso foi o Pedro. He always seems to be the first to do anything. Pedro era o primeiro a fazer qualquer negócio. So I imagine it was Peter that woke Jesus Eu up. tenho certeza que foi o Pedro que foi lá acordar Jesus. Woke him up out of his power nap. E acordou Jesus desse sono, dessa soneca para se And the reabastecer. first thing he said was this, "Teacher, don't you care if E a we primeira drown?" coisa que os discípulos falaram foi: Mestre, o senhor não se importa que a gente está perecendo? You see, the thing is this. Sabe, o negócio é o seguinte. Often where there's a sudden storm and everything is not going the way that you'd want it to go, Se de repente vem uma tempestade e as coisas não estão acontecendo do jeito que você imaginava, God seems far away. nesse momento parece que Deus está muito distante. Sometimes you might think, God, aren't you aware of my situation? Às vezes parece que a gente fala: Senhor, o senhor não está percebendo a minha situação, que está difícil aqui? Can't you see that I'm about to sink and O drown? senhor não está percebendo que eu estou quase afundando? God, where are you? Onde o senhor está? And when Jesus woke up, Quando Jesus acordou, he looked at the situation. ele olhou para a situação. And what he said to the disciples was this: E o que ele disse para os discípulos foi o seguinte: Why are you so afraid? Por que vocês são tão tímidos? Do you still have no faith? Vocês ainda não têm fé? And it seems almost a cruel thing to say to these E disciples. parecia uma coisa meio cruel falar para os discípulos naquele momento. But the reason why he said that Mas a razão pela qual o Senhor disse isso was because he had given them authority. era porque Jesus tinha dado já aos discípulos autoridade. And he was expecting them to at least have a go, to exercise the authority he'd given them. E Jesus estava esperando que os discípulos exercessem a autoridade que Jesus havia dado. Jesus rebukes the wind Jesus levanta, repreende o vento and he says to the waves, "Quiet, be still." e ele fala para as ondas do mar: fiquem quietas, silenciem. The roaring wind becomes a whisper E aí então esse vento forte se torna um cicio tranquilo. and the sea becomes like a sheet of glass. E o mar se torna como um rio, né, de vidro calmo. See, when Jesus sleeps on a cushion in the midst of a storm, Sabe que quando Jesus dorme num travesseiro no meio da tempestade, he is reflecting the reality of another kingdom. Jesus está refletindo com isso a realidade de um outro reino. Jesus says, "My kingdom is not of this world." Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. That even when the demonic fury comes, Mesmo quando a fúria demoníaca vem contra, the peace of God that transcends all understanding a paz de Deus que transcende todo entendimento guards your heart and your mind in Christ Jesus. mantém, segura, protege o seu coração e a sua mente em Cristo The Jesus. kingdom of God is a superior kingdom O reino de Deus é um reino superior. of which you are citizens of that E kingdom. nós somos cidadãos do reino dos céus. That you are children of heaven. Vocês são filhos do céu. That you have been raised up of Christ and are seated with Jesus. Vocês foram ressuscitados com Cristo, assentados nas regiões Who celestiais. sits on a throne of power and authority. Jesus está assentado nesse trono de autoridade e All poder. powers and principalities has been placed under his E feet. todo principado e potestade estão debaixo dos pés de That Jesus. demonic storm was already under the feet of Jesus. Essa tempestade que estava acontecendo já estava debaixo dos pés de Every Jesus. sickness and disease is under the feet of Jesus. Toda doença, todo problema debaixo dos pés de Jesus. Every demon is under the feet of Jesus. Todo demônio está debaixo dos pés de Jesus. Because when Jesus died on the cross, he said, "It is finished." Quando Jesus estava na cruz e ele disse para o Pai: está consumado. On the third day, God raised Jesus back to life and seated him at his right hand. No terceiro dia, o Pai ressuscitou a Jesus dos mortos e o assentou à destra So dele. Jesus now sits on a throne of power and authority. Então agora Jesus está assentado num trono de poder e autoridade. And it's a place of rest. E esse trono de poder e autoridade é um lugar de descanso. He doesn't have to struggle. Você não precisa, fazer He doesn't have to força. strive. It's done. Ele não precisa ficar tentando alguma coisa. Já está terminado. Ele falou que estava consumado. And he has delegated his authority to you and to me. E Jesus delegou a autoridade dele para você e para He mim. delegated his authority to the 12. Ele delegou a autoridade dele para os 12. He delegated his authority to the 72. In Luke Delegou a 10. autoridade dele para os 72.
And then he delegated authority to the church. E ele também delegou a autoridade dele para a In igreja. Matthew chapter 28, Jesus says, Em Mateus capítulo 28, Jesus diz: all authority in heaven and on earth has been given to me. toda autoridade me foi dada no céu e na terra. All authority. Toda autoridade. Therefore go, Portanto, ide, make disciples of all nations, fazei discípulos de todas as nações, and teaching them to obey everything I've commanded you. ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. So we're to take the very authority of Jesus Christ Então nós precisamos tomar essa mesma autoridade de Jesus. and begin to do the very things that he did on earth. E nós precisamos começar a fazer as mesmas coisas que ele fez na terra. Jesus was expecting his disciples to at least have had a go. E Jesus naquele momento estava esperando, tinha uma expectativa de que os discípulos fizessem o trabalho To ali. even command the wind and the waves. Que eles mesmos comandassem o vento e o mar. And God is taking his church from the place of fear E Deus está tirando a igreja desse lugar de medo to a place of faith. para um lugar de fé. Because they were terrified and said, who is this that even has authority over the wind and the waves? Porque depois que Jesus acalmou a tempestade, eles pensaram: quem é esse que até o vento e o mar lhe See, obedecem? they struggled with understanding who Jesus was and what he was doing. Eles estavam tendo uma dificuldade em entender quem Jesus era e o que Jesus estava fazendo. Jesus would do things and the disciples would watch him, Jesus fazia as coisas e os discípulos o assistiam, but they still struggled with understanding. mas eles ainda estavam tendo dificuldade de entender todas So aquelas coisas. when Jesus cursed a fig tree and Quando- it died at its roots, Quando Jesus amaldiçoou a figueira, ela morreu desde a raiz. and when the disciples walked by, they said, "Teacher," Peter said, "Teacher, the fig tree that you've cursed is dead." E quando os discípulos passaram então pela figueira, Pedro fala: Senhor, mestre, veja, a figueira que o Senhor amaldiçoou está morta. He's saying, "How is that possible?" Como que isso é possível? And in Mark chapter 11, E em Marcos, em Marcos capítulo 11, verse 11 and 22, verse 22 and 23, versículo 22 e 23, Jesus says this, "Have faith in God." Jesus falou: tenha fé em Deus. It's a good place to start. É um lugar muito bom para a gente começar. Fé em Deus. To have faith in God, Tenha fé em Deus. to have the faith of a child, De ter a fé como de uma criança. and then Amém? Ter a fé de uma criança. and then Jesus said, E aí Jesus diz: "I tell you the truth." eu falo para vocês a verdade. Can you imagine having to say to your disciples, "I tell you the truth"? Imagine que Jesus está falando para os discípulos dele: eu falo para vocês a verdade. Jesus is most probably thinking, "You're going to find this hard to believe." Que para Jesus dizer isso é que Jesus sabia que seria algo difícil deles compreenderem. If anyone, E Jesus está dizendo: se qualquer pessoa, put your hand up if you're someone. levanta a sua mão se você é alguém. Se você é alguém. I'm glad there are no nobodies here. Eu fico feliz que não existe no nosso meio nenhum ninguém. Né? Todos são alguém. If someone says to this mountain, Se alguém disser para essa montanha: "Jump into the sea," se levante e se lance para o mar, and doesn't doubt in his heart, e não duvidar no seu coração, but believes that what he says will happen, mas crê que aquilo que ele está dizendo vai acontecer, it will be done for him. será feito. And that is on the basis of the authority that Jesus delegates to you. E isso acontece com base na autoridade que o Senhor Jesus delegou a nós como igreja. And somewhere along this way, Jesus took them from a place of fear to a place of faith. Então Jesus tirou os discípulos desse lugar de medo e transportou para um lugar de fé. Because when Jesus was now going to Jerusalem, Porque agora, quando Jesus estava indo para Jerusalém, he sent messages ahead of him to prepare the way. ele mandou mensageiros à frente dele para preparar o caminho. But the messengers returned from a Samaritan village. Mas os mensageiros retornaram da vila dos samaritanos. But you see, the Samaritans and the Jews didn't get on well together. Sabe que os samaritanos e os judeus não se davam muito bem. And when they'd heard that Jesus was going to Jerusalem, E quando os samaritanos perceberam que Jesus tinha a face de quem This- ia para Jerusalém, this Samaritan village rejected Jesus. They Ah. wouldn't welcome him. a vila samaritana rejeitou Jesus e não o recebeu.
And the disciples, James and John, were brothers. E os discípulos, Tiago e João, os irmãos, And they had a nickname, tinham um apelido, which was Boanerges, e era Boanerges, which means sons of thunder. significando filhos do trovão. Do you know anyone with a short fuse? Quem conhece aqui alguém que tem um temperamento explosivo? Do you know anyone who's always ready for a fight, you know? Alguém que percebe, né, conhece alguém pronto para sair na briga? Well, I can imagine, you know, James and John are listening to the messenger's report. Eu estou imaginando Tiago e João ouvindo o mestre. And I can imagine saying, they said what? Eles perceberam que a vila dos samaritanos rejeitou. Eles falaram, o quê? And then they turned to Jesus. E eles viraram para Jesus. And they said, Jesus, Eles falaram, Jesus, do you want us, James and John, to call a lightning bolt out of the sky and we'll incinerate this village? nós vamos resolver o problema. O senhor quer que a gente mande um raio cair do céu para incinerar toda essa vila aqui? Just give us the nod. We will call down fire from heaven, just like Elijah did. Fica tranquilo que a gente está aqui no comando, nós vamos fazer como Elias e nós vamos mandar And we will fogo cair do we will céu. burn this village to a Nós vamos crisp. queimar essa vila agora. And Jesus rebuked them. No, don't do that. Jesus repreendeu os discípulos, falou, não faça isso. We're meant to love people, not burn them. Nós somos chamados para amar as pessoas e não queimá-las. So somehow they'd come to a place where they believed they could do that. E de alguma forma os discípulos naquele momento acreditaram que eles podiam realmente fazer isso. But obviously their character still needed dealing with. Mas mesmo sabendo que eles tinham autoridade para fazer isso, o caráter ainda precisava ser trabalhado. So eventually Jesus gets to the other side. E eventualmente Jesus chega então à outra margem He hears the cry of this poor man e ele está ouvindo o clamor daquele endemoniado. and he sets this man free. E Jesus vem e liberta aquele homem. And you need to know this, Você precisa saber uma coisa, that God will not call you to do something que Jesus não está te chamando, o Senhor não está te chamando para fazer alguma coisa. without having equipped you. O Senhor não está chamando você para fazer algum trabalho sem antes te equipar para fazer o trabalho. And Paul, when he prayed for the Ephesians, said this, E Paulo, o apóstolo Paulo, quando ele está orando pelos Efésios, ele diz o seguinte, that the Ephesians would have the spirit of wisdom and revelation, ele ora para que o Senhor concedesse aos Efésios espírito de sabedoria e revelação, so that they would know Jesus better para que eles pudessem conhecer o Senhor Jesus melhor and what Jesus has done for them. e eles pudessem entender aquilo que Jesus já havia feito por That they would eles. have the revelation of this wonderful inheritance that we have, Para each que one of us. Para que eles tivessem revelação dessa herança maravilhosa que todo cristão tem em Cristo. Because we have been blessed in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ Jesus. Porque todos nós fomos abençoados no reino celestial com toda sorte de bênçãos. Amém, gente? And this incomparably great power available to us who believe. Esse poder incomparável está disponível para nós que cremos. Incomparably means what? Incomparável significa o quê? It means no power compares to the power that is available to you and me in Christ Jesus. Significa que nenhum outro poder pode ser comparado ao poder que o Senhor Jesus nos deu. And as if just in case the Ephesians didn't quite get what Paul was saying, E se talvez ainda assim os Efésios não entendessem aquilo que Paulo estava querendo dizer, he seems to underline it by saying this power is like the working of his mighty strength. e ele está sublinhando, dizendo, olha, esse tipo de trabalho não é algo que feito na força humana, Which God exerted in Christ Jesus when he raised him back to life and raised him to the right hand of the esse Father. poder Deus realizou ressuscitando a Jesus dos mortos e colocando assentado nas regiões Paul is saying celestiais. that resurrection power is available to you and me. Paulo está dizendo que o poder da ressurreição está disponível para você e para mim. And what God is wanting you to know O que o Senhor quer que nós saibamos is that you have the authority of Jesus é que Christ. você tem a autoridade do Senhor Jesus. That you are an ambassador for the King of Kings and the Lord of Lords. Que você é um embaixador ou embaixatriz do Rei dos Reis e Senhor dos That you Senhores. represent Jesus. Você representa o Senhor Jesus. That you are a child of heaven. Você é um filho do céu. That you're a citizen of God's kingdom. Você é um cidadão do reino dos That you're céus. an heir of God and a co-heir of E Christ. você é um herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo.
That you have a table, you have a seat at the king's table. You can come and go whenever you like. Você está sentado na mesa do rei, você pode entrar e sair a hora que você quiser. It's a privileged position. It's a privileged É uma position. posição privilegiada. We didn't earn it. Nós não conseguimos conquistar isso na nossa força. We didn't deserve it. Nós nunca merecemos isso. We inherited it Nós herdamos isso by being adopted into his porque family. nós somos adotados na família de Deus. You know we've all been adopted into his family. Sabe que todos nós fomos adotados na família do Senhor. Jesus said, I'm not leaving you here like orphans. E Jesus falou, sabe que eu não vou deixar vocês órfãos. I'm sending another like me. Eu estou enviando para vocês um outro The consolador. counselor, the spirit of truth, Um outro consolador, o Espírito da Verdade, who will not only be with you, que ficará com vocês. but will live in you. Ele não somente ficará com vocês, mas ele habitará dentro de vocês. And Jesus lives in each one of you. E Jesus habita dentro de cada um de vocês. But how can he do that if he's sitting at the right hand of the Father? Mas como que o Senhor Jesus pode habitar dentro de nós se ele está sentado à destra de Deus? He lives in each one of us through the Holy Spirit. Ele He's está- made his dwelling within us. Ele está habitando dentro de nós através do seu Espírito Santo. You are carriers of divine presence. Cada cristão, vocês são carregadores da presença divina. You are a royal priesthood. Vocês são sacerdócio real. And you carry the very presence of E God. vocês carregam a presença de Deus. And the presence of God is the power of God. E a presença de Deus é o poder de Deus. And when you begin to have the revelation and the understanding of who lives within you, E quando você começa a ter uma revelação de quem está habitando dentro de você, when you have the revelation that you're an ambassador for the King of Kings and the Lord of Lords, você vai ter essa revelação de que você é um embaixador do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. when you have the revelation that you carry his authority, Quando você tem a revelação de que você está carregando a autoridade do Senhor and the ground that you stand represents the kingdom of God, e que o terreno onde você está está representando ali então o reino de Deus, and wherever your feet tread, that God will give you the ground that you stand on. que aonde você colocar a planta dos seus pés, o Senhor está te dando como propriedade do reino. And when Jesus began to teach his disciples when he appeared at his resurrection over 40 days, Depois que Jesus ressuscita, então ele aparece para os discípulos pelo espaço de 40 dias. he began to teach them about the kingdom. E aí Jesus começa a ensinar os discípulos a respeito do reino dos Because céus. before he ascended into heaven, he wanted the disciples to be sure they've got it. Porque antes de Jesus ascender ao céu, Jesus queria se certificar que os discípulos tinham entendido a He said, mensagem. you are salt. E Jesus fala, vocês são sal And da terra. salt affects everything E o around. sal influencia tudo ao redor It adds dele. flavor to food and it stops the rot. O sal adiciona sabor à comida, o sal impede a comida de apodrecer. He said, you're yeast. E Jesus também falou, vocês são fermento. And when yeast gets into dough, it spreads throughout the dough and you get a big loaf of bread. E quando o fermento entra na massa, o fermento faz um pão muito grande, um pouquinho de And he fermento. said, you are light. E Jesus disse, vocês são luz do mundo. And light will always expel darkness. E a luz sempre manda as trevas embora. And when they were going to that Gadarene, that demonized man, when they were heading across that demonized man, Quando eles estavam indo na direção então do Gadareno, daquele homem endemoniado, it was a dark place. era um lugar de escuridão. It was a fearful place. Era um lugar de assustador. But had they realized who lived in them, Mas se eles tivessem percebido quem habitava dentro deles and that they had light in them, e havia iluminado eles, because Jesus said this, I am the light of the world. porque Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Whoever follows me will never walk in darkness, Quem me segue não andará em trevas, but will have the light of life. mas terá a luz da vida. And then he said, you are the light of the world. E aí Jesus vira para eles e fala, vocês também, vocês são a luz do mundo. I want to tell you, it is a lie that the devil says that darkness quenches light. Sabe que há uma mentira que o diabo fala para nós, que as trevas eliminam a luz. Light will always cause darkness to flee. É exatamente o contrário, a luz sempre vai mandar as trevas embora. And when Jesus sent the 72 out E quando Jesus enviou os 72, to go heal the sick and drive out e ele demons, falou, vocês vão para curar os enfermos e para expulsar os to demônios, tell people that the kingdom of God is e near, vão dizer que o reino de Deus está próximo. he sent them out and they went with fear and trembling. Eles foram tremendo,
But they were obedient to Jesus. Eles estavam, preocupados com isso, mas eles estavam obedientes, And foram obedientes a they Jesus. began to exercise the authority that he had given them. E começaram a exercer a autoridade que o Senhor Jesus havia dado a And eles. when they returned, they were amazed. E quando eles retornaram, eles estavam assustados, abismados. Not because of any method that he used, but because the authority that had been given works. Não por causa de algum método que eles aplicaram, mas porque eles perceberam que a autoridade And funcionava I de can verdade. imagine them sharing their God stories. I saw blind eyes open. E eu imagino esses discípulos compartilhando histórias entre eles. Eu vi um cego vendo. I saw the lame walk. Eu vi um ex-paralítico andando. And they're so excited. E eles estavam tão entusiasmados com And they aquilo. turn to the Lord and they say, Lord, and Lord, E aí eles viraram para Jesus e falaram assim, e Senhor, even the demons submit to us in your name. mesmo os demônios se submetem a nós por causa do teu nome. And Jesus was full of joy. E Jesus então ficou cheio de And alegria. he said, finally, you've got it. E Jesus então com essa alegria estava expressando, finalmente vocês entenderam a I saw mensagem. Satan fall like lightning to the earth. E ele disse, eu vi Satanás cair como um raio do céu. I have given you E authority eu dei para você a autoridade to trample on snakes and para scorpions pisar serpentes e escorpiões. and to overcome all. E sobre todo o poder, To overcome all. para vencer todo o Say the poder. word all. Diga todo. The works of the enemy. Todo o trabalho, todo o poder do inimigo. Nothing at all. Nada, absolutamente nada. Nothing at all. Nada, absolutamente. Say nothing Diga nada. at all shall harm you. Absolutamente causará dano a você. But don't rejoice Mas não se alegrem, that the demons submit to you in my name, porque os demônios se submetem a vocês por causa do meu nome. but that your names are written in the book of life. Mas se alegrem antes, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Aleluia. Praise God. Aleluia. Yeah. Aleluia. Praise Glória a God. Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. He that is in you Aquele que habita em você is greater than he that's in the world. é maior do que o que está no mundo. Submit yourself to God. Submeta-se a Deus. Offer your bodies as living sacrifices, Apresente o seu corpo como um sacrifício vivo, holy and santo, pleasing to God. santo e agradável a Deus, This is your spiritual act of worship. que é o seu culto racional. The Bible says, submit yourself to God. A Bíblia diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resist the devil, Resisti ao diabo. and who will flee? Quem vai fugir? Quem foge? O diabo. He will flee. Ele fugirá de vós. And that word means in terror. E a palavra aí significa que o diabo vai fugir em terror, com terror. 3 times God spoke to Joshua, 3 vezes Deus falou com Josué. be strong and courageous. Ser forte e corajoso. Be strong and very courageous. Ser forte e muito corajoso. Have I not commanded you? Acaso eu não te mandei eu? Be strong and courageous. Ser forte e corajoso. Do not be terrified. Não se aterrorize. Do not be discouraged. Não fique assustado, desanimado. I will be with you wherever you go. Eu vou estar com você aonde você for. Praise God. Glória a Deus. Amém. Where God wants you to go is into those dark places. Aonde Deus quer que você vá, exatamente nos lugares escuros. If there's a dark place there Se há um lugar escuro, and I step into it, e se eu vou e entro nesse lugar de escuridão, it becomes light. vai ficar um lugar iluminado. Because Jesus, the light of life, lives within me. Porque Jesus é a luz do mundo que habita dentro de mim. It becomes full, not of evil presence, but of the presence of the Holy E Spirit. naquele lugar não vai ficar então a presença do inimigo, vai ficar a presença do Espírito Santo. There is not the stench of death. There is not the stench, the stink of death. Não vai haver mais esse cheiro, esse odor de morte, But the fragrance of the knowledge of Jesus Christ. mas a fragrância do conhecimento de Jesus Cristo. You are the fragrance of the knowledge of Jesus Christ. Você é a fragrância do conhecimento de Jesus And you Cristo. spread his fragrance wherever you go. E Jesus espalha essa fragrância aonde você vai. And when you have this understanding, Quando você tem esse entendimento, demons are fearful of you. os demônios vão ficar com medo de você. But where God is leading you as a church,
Mas aonde Deus te levar como igreja? See, God has set you on a course. Deus está colocando vocês numa jornada. He has spoken promises over your lives as a church. Deus fez promessas para vocês aqui como igreja. He has spoken promises over you as individuals. E Deus também fez promessas para cada um de vocês individualmente. But the enemy will come as like a storm. Mas o inimigo muitas vezes vem como uma tempestade. And the very thing that you would not have wished for may happen to you. E às vezes as coisas que você nem não gostaria que acontecessem, os lugares que Deus te mandasse, But that is exatamente a esse. time where your anchor is in Jesus Christ. Esses são os lugares que às vezes Deus manda, mas a sua âncora está em Jesus Where you Cristo. submit yourself to God. Quando você se submete a Deus, You face the mountain. você encara a montanha, You face the storm. você encara a tempestade, Either the mountain moves e você ordena que a montanha se or mova. you move. Ou a montanha se move, ou você vai se mover. But you set your face like a flint. Mas você vai fazer o seu rosto, qual é aquela expressão que Deus You falou para resist the Jeremias? devil. E você vai resistir ao diabo, rosto sim firme, e He você vai will resistir ao move. diabo, e o diabo vai He fugir. will flee. O diabo vai fugir, ele vai fugir. And then you'll be able to continue your journey. E você vai poder continuar a sua jornada. These storms don't last long, Sabe que essas tempestades não duram muito, but they are sent to discourage you. mas essas tempestades são enviadas para desencorajar você. They are sent to put you off course. Essas tempestades são intencionais para te tirar da They are jornada. sent to terrify you. São enviadas para te aterrorizar. But stand firm. Mas fique firme. Do not be afraid. Não tenha medo. And you're going to see breakthrough. E você vai ver as coisas se And rompendo. you'll see deliverance. Você vai ver And you'll libertação. see healing. Você vai ver And cura. you'll see salvation. Você vai ver And salvação. you'll see all the things that you've dreamt about happen, the kingdom of God coming in great power. E você vai perceber que as coisas que você sonhou vão acontecer. O reino de Deus vindo em poder. Amen. Amém. Amen. Okay, let's pray. Amém. Vamos orar. Close our eyes for a moment Por favor, vamos levantar. and bow our heads. E vamos abaixar as nossas cabeças. Now, it may be that there's someone here tonight Talvez haja alguém aqui hoje à noite. and you're journeying towards God, A sua caminhada na direção de Deus. but you haven't opened your heart to Jesus yet. Você está nessa caminhada na direção de Deus, mas você ainda não entregou verdadeiramente seu coração para Jesus. Like the disciples where they were in the same boat as Jesus. Assim como aqueles discípulos que estavam no mesmo barco que Jesus. You know you're in a boat, Você sabe que você está no barco, but you know Jesus isn't in your boat. mas você sabe que Jesus não está no seu barco exatamente. But tonight you want to open your heart up to Him. Mas hoje à noite você quer abrir o seu coração verdadeiramente para o Senhor. You're willing to make Jesus the boss of your life. Você está desejoso de fazer que o Senhor, chefe, Senhor da tua You want vida. to be in the same boat as Jesus. Você quer estar no mesmo barco verdadeiramente que Jesus está. You want to open your life up to Him. Você quer abrir a sua vida, o seu coração a Ele. You want a relationship with Him. Você quer um relacionamento, comunhão com o Senhor. You need your sins forgiven. Você precisa que os seus pecados sejam And you need perdoados. to live a life of freedom. E você precisa viver uma vida de And liberdade. if that's you tonight, Se você é essa pessoa hoje à can you noite, just raise your hand up por high favor, so I can see it? levante a sua mão agora para que a gente Is possa there ver. anyone here in this place? Thank you. Is there anyone here Alguém else? aqui nesse Thank you. lugar? Yeah, few Thank hands right you. here. Muito obrigado. Just raise your hand up high so I can see it. Thank Levante you. a God sua bless mão you. bem alto, por You've gentileza. never opened your heart up to Jesus and you want to do that tonight. Put your hand up. Você não abriu o seu coração para Jesus ainda dessa maneira e você gostaria de fazer hoje à noite. Okay, Levanta a praise mão. God. Thank you. Praise God. Praise God. Glória a Thank you. Deus, glória a Deus. Praise God. Glória a Deus. Praise God. Okay. Mais alguém? Now, those of you that raised your hands, Para vocês que levantaram a mão, and those of you that wanted to but were too afraid to raise your hands, mas de repente também aqueles que não levantaram a mão, mas gostariam de vir, pray this prayer after me. por favor, faça essa oração And church, junto comigo. pray this prayer aloud with them to encourage them. E por favor, todos nós, igreja, vamos orar também Now, junto this is a prayer from your heart to Jesus. para encorajar os outros. E essa vai ser uma oração do nosso coração para Jesus.
And it goes like this: Lord Jesus, E a oração é assim: Senhor Jesus, I'm sorry for my sins. me perdoe dos meus pecados. Please forgive me. Por favor, me perdoe. I turn from my sins Eu dou as costas para o meu pecado. and I turn to you. E eu me volto para ti. I open the door of my heart to you. Eu abro a porta do meu coração para ti. I invite you to come into my life. Eu convido o Senhor para entrar na minha vida. To be number one in my life. Para ser o número 1 na minha vida. To be the boss of my life. Para ser o chefe da minha vida. I receive your forgiveness. Eu recebo o teu perdão. I receive your love. Eu recebo o teu amor. I receive your Holy Spirit. Eu recebo o teu Espírito Santo. And I receive the gift of eternal life. E eu recebo o presente da vida eterna. Thank you, Lord Jesus, Muito obrigado, Senhor Jesus, for dying for me. por ter morrido por mim. Amen. Amém. Now I'm going to pray a prayer for you Então agora você não repita, nós to vamos be fazer uma, filled of the Holy nós vamos Spirit. fazer uma oração por você para que So você just seja open cheio your do hearts Espírito up to Santo. God. Abra o seu coração para Deus. Holy Spirit, Espírito Santo, come now. vem agora. Father, please fill every person Pai Celestial, por favor, encha cada pessoa aqui do teu Espírito who Santo. open their heart up to you tonight. Todas as pessoas que estão abrindo o coração para ti Fill nessa them from the noite. top of their heads Encha-as do topo da cabeça to the soles of their feet. até a planta dos seus pés. Fill them with your power and your presence. Encha-as com o teu poder e com a tua presença. Come, Holy Spirit, now. Vem, Espírito Santo, agora. Be filled with the Holy Spirit of God. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. I release the power of the Holy Spirit. Eu libero o poder do Espírito Santo. Let rivers of living water flow Que rios de águas vivas fluam do seu out of your interior. innermost being. Do seu interior. Thank you, Lord Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amen. Amém. Amen. Praise Amém. God. Glória a Let's Deus. welcome these people into God's kingdom. Thank you, Jesus. Amém. Glória a Deus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Right, now we're going to have some fun. Agora a gente vai ter um pouco de Have we got time diversão. Yeah. to pray? Great. Right, now, I was thinking about tonight, Estava pensando a respeito de hoje à noite. and there's a few things I want to do. E tem algumas coisas que eu gostaria de fazer hoje à noite. We're going to pray for every sick person in this building. Nós vamos orar por todas as pessoas nesse prédio, nessa But what I sala. want to do is we're going to put out maybe 6 chairs or 7 chairs. So if we can get 7 chairs from the front, Por please. favor, alguém nos ajude a pegar 7 cadeiras aí da frente, por And gentileza. just, Ben, can you Só just 7. make sure they're spread out so there's enough room? E por favor, And we're doing this healing on the street style. nós vamos fazer do So- jeito do cura nas ruas. Então a gente vai Ben, colocar can um you espaço entre uma cadeira e outra, por gentileza. Just put up there. If you spread those chairs out, please. So we're going to do it healing on the street style. A gente vai fazer o estilo do cura And you nas need to ruas. bring the chairs further back this way. Por favor, traga as cadeiras mais para trás, por There gentileza. we go. That's great. Make sure there's enough room between each one. Que haja um That espaço chair needs to bom go that entre way a uma bit cadeira e more. outra. Well, that's it. That's too close. This way a bit. Está muito perto. Tá muito That's perto. it. Great. Aí Thank tá you. bom. Fantastic. Okay. Now, Agora, 7 chairs there. 7 cadeiras. So maybe we'll be a little bit quicker than we were last night praying for people. Acho que vai ser um pouco mais If you need rápido healing, ontem à noite. if you need healing, there's 7 chairs here. Okay. If you need healing, you can come and sit in one of those chairs. Can I say that? Yeah. Ok. Se você está doente, você gostaria de receber cura, por favor, venha se assentar numa dessas 7 And cadeiras as soon agora. as a chair is free, then you can sit in the chair. They can come already? They can come already if they want. Ok. Yeah. Se vocês querem, 7 pessoas para... And then I want all of you
who take a seat. Pode sentar? Pode You sentar? you can sit in them if you want. Okay, so you'll have to wait until. Yeah, the mat's great. Well done. Maravilha. I muito like bom. that. Eu gosto desses forros pro joelho. Your guys are on the ball. They're really good. Vocês estão really good. muito bem. Okay, and now what we want is for those of you who went through the training for Friday and Saturday, you did the Healing on the Streets training, were on the streets with us. We want you to come out and begin to minister to these people here. Agora, vocês que estavam no treinamento do Cura nas Ruas na sexta e no sábado, eu gostaria de chamar vocês à frente para estar ao lado dessas pessoas. So you were trained, you were on the streets, and please come and start Lembra que ministering. se você foi to these people, treinado e start você straight estava away. com a gente lá também lá nas ruas, Okay. por favor, venha. And you can mix it up. You don't have to do female to female, male to male. You can mix it up in this time. You can what? They can mix it up if they want to. Ah, So if you're on the team, Okay. then get praying. ok, pode know what to também do. misturar. Se você puder, já So pode remember, se sentar para orar. Se so ajoelhar remember para that we orar. need another few ladies here. That's it. Nós precisamos de algumas mulheres aqui, ó, desse And can I lado say, direito. don't take too long praying. Eu gostaria de pedir que vocês não demorem muito para orar pelas pessoas. Okay, good. Now, there is a group of people I'd like to pray for. Tem You got a word? Yeah. There's a group of people I'd like to pray for, Tem um outro grupo de pessoas que eu gostaria de orar. and Pelas quais gostaria de maybe orar. we'll do it. We'll make some space there, I think. Yeah. So, first of all, I've got to say this to you: God loves you with all of His heart. Primeira coisa que eu gostaria de falar: Deus ama você de todo o coração You are dele. precious to your Você Heavenly é Father, precioso ou preciosa para o teu Pai Celestial. and we're family E here. nós estamos aqui em família. We're all family, A gente está em família. and this is a safe place. Esse lugar é um lugar seguro. Fique tranquilo. No one is making any judgments about anyone. Ninguém está fazendo julgamentos a respeito de ninguém aqui, por favor. But if you suffer with fear, Mas se você sofre com medo, and em this relação a could be medo, any kind of fear, but it grips you, qualquer tipo de medo, mas você sente que o medo te and a segura. fear and an anxiety that grips you, Medo e ansiedade que você vê que te and if segura. you have, and also with that group, an eating disorder, E com esse grupo das pessoas que vão ser oradas por medo, se você também tem alguma desordem then na área de alimentação, como a Kelly falou, I'd like you to come and stand here in the middle, eu gostaria que and maybe você we can make some room. queria que você viesse já e ficasse aqui no meio. Abram espaço para as cadeiras, por favor. So Façam. if you, I was going to say, please don't be afraid, but if you have fear, your heart might be beating fast. É, eu ia falar, não fique com medo, mas se você está lutando contra So o medo, come and talvez você stand tá. right in the middle here in a group. Por favor, aqui no meio. Fiquem Or you aqui. can stand in a line here. It's like, oh, yeah, just come. Então tá bom, pode fazer uma fila aqui. There are more people that need Um to do lado do come. outro. Fear, phobias, anxiety, eating Fobia, disorders. medo, ansiedade, Calma. desordem alimentar. Okay. And the rest of you, I'm going to let Ben speak now in a moment, but the rest of you, as these chairs empty and the team here finish praying, come and take a seat, okay? Para o restante do povo que está aqui, à medida que você perceber as cadeiras sendo liberadas, você pode vir também para se assentar aqui, So por this favor. group here is for fear and for eating. Okay, right. I'm going to come down and pray. Então eu vou descer para orar com esse grupo aí. Okay, Ben, just share. Awesome. This is such a beautiful church. Oh, I'm sorry. Such a beautiful church. Vocês são uma igreja linda. And you guys are so loved. Vocês são tão amados. God is so proud of you. Deus está muito orgulhoso de vocês. And I felt as a church, there's been discouragement over a lot of people. E eu senti que talvez haja um desencorajamento sobre muitas pessoas aqui. People have spoken words of discouragement over you. Talvez pessoas falaram palavras de desânimo para vocês. And you've been praying for breakthrough, but you haven't seen it.
E você tem orado para que haja um rompimento nesse desânimo, mas você não está vendo isso But acontecer. discouragement isn't from God. O desânimo não é de Deus. Não In vem- 2 Corinthians 7 verse 6, he says, God encourages those who are discouraged. E a Bíblia diz que o Senhor vem e traz encorajamento para aqueles que estão desencorajados, desanimados. And so I feel like those who are in the place of discouragement right now, E eu gostaria de falar para aqueles que estão nesse lugar, nesse momento de desânimo, God is wanting to encourage you once again tonight. Deus quer te animar, te encorajar nessa noite. And the light that shines through you, A luz que brilha através de você is greater than any darkness. é maior do que qualquer treva. I also feel like cancer as well, stomach cancers. Câncer? Yeah. Eu também tive uma palavra sobre câncer no estômago. That is under the feet of Jesus. Esse câncer no estômago está debaixo dos pés de Jesus. And he has given us the authority over all things. E Jesus tem nos dado a autoridade sobre todas as coisas. Awesome. So if there's discouragement, should I meet them at the? I'll meet at the back, at the very back. I'll pray for those with discouragement at the back. Okay. Então, o Ben, ele vai orar pelas pessoas que estão se sentindo desanimadas, desencorajadas lá no fundo. Se você está... Can they go ahead and go? Yeah, they can Okay. go to the back. Yeah. Então, vocês que estão se sentindo desanimados, desencorajados e gostariam de receber oração, o Ben vai orar por vocês lá no fundo, por gentileza. Pode sair do seu lugar e ir até o fundo. How many of you here have come to minister because of fear and hands up? Because I think it's a mix of people here now. Yeah. I want to know who to pray for. Ok. Então, gente, vocês que estão aqui na frente, no meio e aqui do lado, por favor, preste atenção. Quantos estão aqui por conta de medo, né, pânico ou também alguma desordem alimentar? Levante a mão. Levante a mão. Levanta bem a mão. Bem a mão. Vocês que levantaram a mão, só vocês que levantaram a mão, vem mais perto, por favor. Os Então eu vou passar aí no meio de vocês, vou estar colocando a mão e pondo a mão sobre vocês. Então, por favor, quando eu estiver passando, dá um espaço para eu passar. Eu vou estar orando no microfone, senão você não vai conseguir me ouvir. Mas o que você precisa saber é que Deus te ama de todo o coração dele. Você é filho e filha de Deus. E o Pai Celestial te ama de todo o coração. E o Senhor não tem dado para vocês espírito de medo, mas o espírito de amor e uma mente sã. E o Senhor quer te libertar. O Senhor não quer que você continue a carregar esses medos e essas desordens na parte alimentar. E depois de nós orarmos por vocês, depois que nós orarmos, o lugar onde vocês estavam, quando vocês saírem, você vai estar deixando o medo que você carregava aqui. Você vai deixar o problema de desordem alimentar para trás. Você não vai carregar mais isso. Agora nós vamos fazer uma oração com vocês. Então, okay, and they repeat after you in this prayer right now? Ok. Então, essa oração que a gente vai fazer agora, vocês repitam e depois a gente vai descer para orar aí. Repita. Pai Celestial, no nome de Jesus, eu renuncio a todo medo e toda desordem alimentar. Eu ordeno que o medo saia de mim. Eu ordeno que toda desordem alimentar saia. Eu peço a Ti, Senhor Jesus, que me liberte.
que me cure, que me liberte completamente. O Senhor não me deu o espírito de medo, mas amor, poder e uma mente sã. Então, amém. Agora eu vou fazer uma oração agora, você não precisa repetir, e aí eu vou começar a colocar a mão sobre vocês. No nome poderoso de Jesus. Eu tomo autoridade sobre todo medo. Medo, eu quebro agora o seu poder. Eu ordeno que você vá embora, que você saia. Eu ordeno que você saia agora. Eu também quebro todo o poder da desordem alimentar. E eu ordeno que essas desordens de ordem alimentar saiam e nunca mais retornem. Sejam livres e libertos em nome de Jesus. Agora você fique aí, nós vamos orar por você.